Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Deep Dive desta semana. Hoje é quinta-feira e lá está. Como quero fazer algo diferente, hoje também vai ser diferente e portanto vamos sem demorar mais tempo aqui a empatar. Vamos para dentro do episódio e até já. Bom, antes de mais, obrigado pelo feedback. Tenho tido algumas pessoas a dar-me conselhos e agradeço-vos por isso. Tem sido complicado. Não sabia que ia ser tão difícil vir para aqui falar para o microfone. Parece-se um bocado. Nossa, já disse isto muitas vezes e se calhar estou-me a repetir um bocadinho demais, mas é extremamente complicado estar nesta posição. E lá está, quero mesmo tentar corrigir e enfrentar os problemas que eu tenho e, portanto, estar aqui em frente ao microfone e estar aqui a fazer este podcast tem sido muito útil para enfrentar os meus limites e os meus medos. Bom, tal como o episódio de segunda-feira foi diferente, este também vai ser diferente. Porque penso que temos que sair um bocadinho da bolha tem que sair um bocadinho da bolha da Orion e vir um bocadinho para a visão de mercado. E cá para fora para tentar perceber o que é que se está a passar no nosso mundo. E eu também gosto de falar um bocadinho da atualidade e do que se está a passar atualmente. Antes de começarmos, queria só dizer para vocês seguirem o podcast. Não custa nada, é só clicar no botão em baixo no Spotify e ajudam bastante. Seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, seja no YouTube. Agradeço-vos muito e é bastante simples e ajuda-me bastante a também a chegar a mais pessoas. Portanto, obrigado a todos que estão a ouvir, mas não vou prolongar muito mais porque não vale a pena estarmos aqui a fazer autopromote sem sentido. Bom, eu queria falar de algo que está a acontecer no mundo e é algo muito sutil que não está. Isto não está a aparecer nos jornais, não estamos a falar o suficiente disto, mas é absolutamente dantesco o que está a acontecer. Pela primeira vez em 50 anos, o mundo não está a centralizar o poder, está a distribuir. Se achas que é preciso estar num grande centro de poder, seja no Silicon Valley, seja numa grande zona industrial, se calhar não é tão comparável, mas se é preciso estar em grandes centros económicos, estás a viver no passado. O mundo está a mudar e o poder está a ser redistribuído pela primeira vez na história. E a tua localização já não dita o teu destino. E isto define muito bem a liberdade. Porque, como já disse, hoje não quero falar. Não vos vou falar apenas da Orion. Quero falar no mundo em geral e de como é que está a mudar e o que é que significa para mim e para ti e para qualquer pessoa que tenha o intuito de construir alguma coisa. O que é que está a mudar neste momento? Bom, passando para
o padrão histórico. Ou seja, a história funciona por ciclos. É quase como respirar. Centralização, depois descentralização. Centralização, descentralização. É uma repetição constante deste ciclo. Mas cada ciclo é diferente. Ou seja, mais intenso, mais rápido. Vimos no século XIX, onde a industrialização centralizou tudo. Pensem, por exemplo, em grandes cidades industriais como Manchester, Petersburg, Detroit, etc. As fábricas não podiam aparecer em qualquer lado. Precisavam de carvão para energia, de canais ou rios para transportar tanto a matéria-prima como o produto, acesso a ferrovias e, claro, a mão de obra concentrada. O resultado disto tudo, o poder económico concentrou-se brutalmente numa zona. Se não estivesses naquele centro económico, não tinhas hipótese, ias à falência completa. E aí a tua localização era de facto o teu destino. É uma era de monopólios geográficos. Acho que podemos chamar assim. Depois, no início do século XX, tivemos uma descentralização temporária. A eletricidade tornou-se mais acessível, carros, autoestradas, fábricas permitiram que as fábricas se espalhassem, eu queria dizer assim, e pequenas cidades começaram a crescer à volta de indústrias locais. A oportunidade foi, por um breve período, distribuída. Mas essa descentralização foi apenas vou chamar assim, um prelúdio para a próxima grande centralização. Entre 1960 e 2000 veio a revolução tecnológica. A tecnologia centralizou o poder numa forma nunca antes vista. Onde? No Silicon Valley. Porquê? Estavam lá todas as unidades, as unidades não, peço desculpa, as universidades de topo, como Stanford, o capital de risco concentrado em Sand Hill Road, a densidade de talento. Isto é, havia lá tanta mão de obra, tantos engenheiros que se agrupavam e se formavam lá. Basicamente isto era um efeito de rede. Se todos os maiores engenheiros informáticos estavam lá, tu também tinhas de estar. Era como se fosse uma gravidade tecnológica. Se querias construir algo relacionado com tecnologia, tinhas que mudar para lá. Não era uma opção. Lembro, isto é factos. Zuckerberg mudou-se de Nova York para Palo Alto. Elon Musk mudou-se de África do Sul para a Califórnia. Isto nunca foi escolhas, eram quase requisitos para sobreviver e para ter sucesso. Isto é um dado de uma universidade do Silicon Valley. Em 2010, 80% de todo o capital de risco do mundo ia para a Bay Area. 70% dos unicorns nasciam lá. Mais uma vez, a localização era o destino e a pressão psicológica para estar lá, para fazer parte, era imensa. Era o único jogo naquela cidade. Mas entre 2020 e 2026 houve algo que mudou. Tivemos uma pandemia no meio que forçou uma experiência global enorme. As pessoas conseguem trabalhar remotamente? A resposta
que nós demos foi que sim. Resultados. A produtividade não baixou. Em muitos casos subiu. E de repente algumas empresas perceberam que não precisavam de pagar rendas absurdas, seja num escritório, seja por exemplo, falando em Portugal, numa grande Lisboa, num grande Porto, e quem trabalhava nessas empresas perceberam que não precisariam de estar sempre a ir lá para a sua produtividade ser elevada. Esta ilusão de proximidade física, que era antes essencial, desfez completamente. O resultado: um êxodo enorme. São Francisco viu, isto é um exemplo, São Francisco, onde se localiza Silicon Valley, viu a sua população cair pela primeira vez na história, escritórios vazios, e para onde é que foram as pessoas? Para todo lado onde vocês imaginarem. Lisboa, Bali, México, Austin, etc. O capital e o talento começaram-se a espalhar. Em 2024, o financiamento internacional para startups subiu de 5% para 20%. E a descentralização está a acontecer agora, em tempo real. A tua localização, o sítio onde tu começas a construir o teu destino, tudo isto é uma escolha. E essa escolha é a tua maior arma. Ok, já disse que a descentralização está a acontecer, mas o que é que importa para a Orion e para ti que me ouves? Porque desbloqueia 3 dos maiores poderes que já existiram na história moderna. E, no fundo, são faces diferentes da mesma moeda, a liberdade. O primeiro é a arbitragem global. Se tu podes trabalhar em qualquer lugar, podes escolher onde é que a economia te favorece. Podemos pensar que, por exemplo, em São Francisco, onde aconteceu a descentralização, depois de impostos, rendas absurdas, fica com $48.000 líquidos por ano. É uma vida de completo sacrifício para viver no epicentro da tecnologia. O mesmo engenheiro, em Lisboa, a trabalhar remotamente para uma empresa americana, fica com o dobro, quase $87.000 líquidos por ano. Isto é o mesmo trabalho, a mesma qualidade, mas uma vida completamente diferente. Mais tempo, mais qualidade de vida, mais capacidade de poupança. Isto é uma escolha que te devolve liberdade financeira e de tempo. E para nós, como startup, significa que podemos construir uma equipa 4 vezes maior com o mesmo orçamento. É quase como se fosse um super poder de execução que permite-nos competir com empresas gigantes, sem ter que jogar pelas regras deles. O segundo é ter acesso global ao talento. Antigamente tínhamos uma empresa em Londres, ou Paris, Alemanha, etc. E basicamente o talento que ias buscar era muito reduzido. Hoje o teu monopólio de talento são 2, 3 mil milhões de pessoas ligadas à internet. Podes contratar o melhor engenheiro do mundo, não apenas o melhor que vive na tua zona. Isto permite criar, ou seja, podemos ter um designer da Polónia, o melhor engenheiro de back-end da Índia e um especialista em crescimento do Brasil. Isto tornou-se real. As barreiras geográficas simplesmente desapareceram e isto dá liberdade de construir uma equipa
dos nossos sonhos, sem compromissos, sem limites. E esta diversidade de perspectivas e de culturas é o que nos torna mais fortes, mais inovadores e que dá-nos mais margem para crescer. O terceiro, para mim, o mais importante, é o lifestyle. Claro, antigamente, se querias construir algo gigante, tinhas que viver em São Francisco, mesmo que odiasses cidade, trânsito, custo de vida, era quase como se fosse um requisito. Hoje tu podes construir uma empresa, a tua empresa, a partir da tua própria casa. Podes escolher a vida que tu queres ter enquanto constróis o futuro que imaginas. Isto é quase como uma liberdade de desenhar a tua vida e não te adaptares à vida que o sistema impõe. Tendo esta liberdade, é quando tu és mais ambicioso. E isto leva-me ao tema da liberdade outra vez, porque isto, como eu disse no episódio passado, isto será sempre sobre a liberdade. Bom, e termina assim o que este tema da descentralização, porque é bastante importante termos um bocadinho de noção e também olharmos aqui para as coisas de uma maneira diferente do que está realmente a acontecer no mundo, porque acho bastante importante tocarmos nestes assuntos. O próximo tema que eu tenho é realmente sobre a inteligência artificial, porque eu sei que este tema já é um pouco debatido, se calhar demais, e até se calhar vim aqui dar mais a minha opinião como não como fundador da Orion, mas como pessoa e como pessoa que está neste mundo e percebe também o que é estar um, de fora. Vou-vos contar se calhar uma história para perceberem melhor e também me deu vivência para aquilo que para eu perceber melhor o que é a inteligência artificial e o que é que nós como é que nós podemos olhar para o mundo da indústria. Portanto, fui a um evento de uma empresa aqui de Aveiro chamada Inovaria e o tema era inteligência artificial na indústria. Portanto, esperava ouvir, eu não vou dizer aqui porque não, sinceramente também não me lembro do nome da empresa que foi apresentar a solução para a indústria, mas o que é que temos que perceber e o que é que temos de estar bem atentos quando aplicamos inteligência artificial na nossa indústria. Primeiro, ainda estamos numa fase da inteligência artificial que não podemos, e peço isto que lá está, como visualizador de fora, não como fundador da Orion, a inteligência artificial ainda está a crescer a um ritmo que eu considero avassalador. Nunca tivemos uma tecnologia a progredir tão rápido num tão pequeno espaço de tempo, mas também não tivemos uma tecnologia que pode tornar-se numa arma e nós temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos. Portanto, a visão que uma empresa, uma startup tinha sobre inteligência artificial na indústria é algo que já se faz há muito tempo, há bastante tempo.
nós já existe há bastante tempo, ou seja, já existe há bastante tempo base de dados, já existe há bastante tempo tomadas de decisões, já existe há bastante tempo código. Isto já existe há bastante tempo. E de facto, eu não sei se foi porque eram pessoas mais velhas ou porque existe um estigma ainda tão grande, e eu estou a falar diretamente para ti, que estás a ouvir e que achas que tem isto de inteligência artificial tem futuro para andar. Nós vemos empresas a ser construídas todos os dias. Eu vejo empresas e vejo documentários de empresas, vocês podem pesquisar no YouTube, a serem construídas hoje em menos de um dia. E eu estou a dizer, ou seja, eles constroem o core da empresa, fazem automações simples e constroem uma empresa num dia. Nós estamos a construir, já estamos a construir código num dia, sites completos num dia, código num dia, coisas que demoravam muito tempo, estamos a reduzir o tempo destas pequenas coisas, não é? Já temos o Claude que consegue fazer, já sabe fazer design, já eu recentemente fiz o upgrade do Pro e achei o Claude excepcional no que toca a fazer design, código, o HTML perfeito, fecheiros Johnson perfeitos, não vejo qualquer tipo de falha. Num estudo mais recente a inteligência artificial já passou o QI normal de uma pessoa normal há bastante tempo, já passa testes de Harvard, Stanford, etc. E é isto o futuro. Nós não podemos estar. E quando eu trago isto para a indústria da manufatura, eu penso que temos que olhar para isto como uma solução para nós. Portugal tem que olhar para isto e as startups portuguesas têm que olhar para isto como é que vamos aumentar a nossa performance. Estamos a perder lucro, estamos a perder margens, temos que fazer alguma coisa. Tecnologia não vos traz despesa, é um investimento. Vemos empresas extremamente paradas no tempo, e eu já estive pessoalmente em algumas empresas que estão paradas no tempo, e este salto digital nunca foi tão fácil. Vou-vos dar um exemplo de uma empresa que baseava-se muito no. E isto foi. Eu vi num canal do YouTube, eu já não me lembro bem do nome do rapaz, mas ele quase que transformou a empresa numa coisa completamente que se calhar o pai dele, que era o fundador da empresa, se calhar nunca tinha pensado naquilo antes, em como transformar essa empresa. E eu quero chegar aqui. É isto que a Orion faz. A Orion transforma empresas que não estão tão bem situadas tecnologicamente e transforma-as em grandes. Não vou dizer em grandes tecnológicas, mas conseguimos poupar tempo às pessoas, tirar tempo às pessoas para essas pessoas serem localizadas por exemplo, se calhar têm um full-time de designer, ou seja, fazem as publicidades, fazem os posts, etc. Se calhar ainda não chegámos a esse ponto, mas por exemplo, uma pessoa que trata da papelada, que revê faturas, não sei o quê, etc. Podemos retirar essa pessoa e pô-la num processo mais criativo, num processo de ter mais ideias. Se calhar aquela pessoa tem mais ideias e não está a fazê-las porque simplesmente tem de fazer papelada durante 8 horas. E é isto que nós estamos a fazer. Estamos a retirar. A tirar, não.
Estamos a dar tempo às pessoas. Nunca esteve tão fácil hum, de fazer uma escolha, basicamente. Nunca esteve tão fácil. Temos. Que ainda tenho pilotos para fazer testes, mas este é o nosso foco. É o meu foco principal e a minha visão principal. É tornar as nossas empresas em empresas com tecnologia de ponta, com poucos recursos. E lá está. Acho que estamos. E lá está. Por isso é que eu dei aquele callback ao evento. Acho que estamos tão focados em dizer que isto destrói e há tanto ódio em cima da inteligência artificial. Pá, isto é uma das maiores ferramentas que nós temos nas nossas mãos. E eu não estou a dizer isto à toa. Estudos provados, vocês pesquisem em qualquer lugar da internet, vão vocês próprios, instalem o Gemini, o Claude, o DeepSeek, etc. e vejam para vocês próprios. Isto é claro que isto ainda não está perfeito, mas relembro que a inteligência artificial está na fase de 2. Num recente estudo ainda conseguiram descobrir que isto pode ir pode fazer muito mais que isto. Mas o que é que nós estamos focados em fazer? E eu vou-vos dizer, estamos focados em dizer que a inteligência artificial é... E eu já nem consigo contar as vezes que disse inteligência artificial, por isso vou começar a dizer IA. Ou AI. Estamos... Eu estou a dizer estamos porque estamos com Portugal e estamos com a Europa. Estamos focados em dizer o AI tem que ser regulado. O AI é uma ferramenta para os grandes, para o grande monopólio dos Estados Unidos e da China controlar, seja pessoas, seja pensamentos, ou seja, basicamente seja para eles controlarem o monopólio. E basicamente, eu nem consigo pensar, porque isto é uma coisa tão retrógrada, tão... Estamos outra vez, a Europa estivemos atrasados na revolução tecnológica, estivemos atrasados na internet e estamos outra vez a atrasar a nossa revolução, e é a revolução que é precisa. Vamos ser sinceros, é algo extremamente grande e algo que se calhar tem que ser regulado, porque Estados Unidos é implementação, then regulation. E nós estamos a fazer ao contrário. A Europa está outra vez a regular primeiro. E o que é que acontece? Vamos estar outra vez atrasados. Foi como... E eles usam de base o exemplo das redes sociais, porque explodiu lá fora. Porque os Estados Unidos regularam depois... ou seja, porque querem prevenir, como foi aqueles eventos onde as crianças usavam as redes sociais, etc. E estavam a tornar-se depressivas e tudo mais, essas coisas todas. E a Europa depois regulou e com a inteligência artificial quer fazer o contrário, porque há pessoas e histórias que isto não isto é mentira. Vou ser bastante sincero. Quando vocês virem que a inteligência artificial matou ou
deu a entender a uma pessoa que se devia matar, isto é mentira, malta. Ok? É mentira. É mentira. Se vocês têm dúvida disso, e vocês podem ir ao próprio DeepSeek, ao próprio Gemini, perguntem, digam, quero-me matar, como é que eu faço? E ele dá-vos uma linha de suicídio, dá-vos... Pá, se a pessoa... Primeiro, se a pessoa tem o intuito e descarrega na IA, que é mesmo assim, porque isto não é muito mais que uma descarga. E eu acho, e tenho quase a certeza absoluta que o miúdo, ou o miúdo, eu acho que até foi em Portugal, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, eu vi a notícia em português, mas já não lembro se foi em Portugal ou não. Peço desculpa se estar a errar, mas não quero fazer aquela pesquisa rápida aqui. Se eles têm tendências violentas, as crianças, estou a falar de crianças no geral, se as crianças têm tendências violentas, primeiro, não é por causa da inteligência artificial que elas vão criar estas tendências violentas, não é por causa dos videojogos que elas andam a jogar, não é, pá, não é, ok? Vocês como pais, e estou a falar, se calhar, já estou a entrar aqui para outro panorama, mas têm que controlar aquilo que as vossas crianças veem e não, porque, porque depois saem estas notícias de, o meu filho disse que se queria suicidar no Gemini. E o Gemini disse que, pá, enfia aí uma faca aí no teu estômago e rebenta, ou e vê se... Isto não existe. Não existe. Ok? Por isso, parem de tentar manchar ou meter ou tentar manobrar, ou seja, porque isto é quase como se fosse uma manobra de não só da comunicação social para dizer às pessoas que isto é mau, ou que isto, pá, isto não é bem o que nós pensamos e não sei o quê. Vou ser bastante sincero, hum, para aqueles que me estão a ouvir e que me ouviram até agora, e vou ser bastante direto. Uh, não é assim que se faz comunicação social, nem é assim que se faz notícias. Mas pronto, isto tudo esta, se calhar divaguei um bocadinho demais, tudo isto para dizer que não tentem ver isto como algo mau, algo que vai destruir, algo que vai ganhar consciência e vai ganhar consciência, ela vai. Não vai ganhar é... Se calhar não vai ganhar a forma humana para nos dominar, ou como as pessoas pensam que vai acontecer, etc. Vamos tentar não ver o lado mau das coisas e usar isto como uma ferramenta. Eu que trabalho com AI, sinto que se as pessoas que estão a criticar a usassem de forma correta, não estariam a criticar, ou estariam e pronto, porque querem simplesmente ganhar uma página no jornal ou etc. Uma crónica, não sei. Acho que a Europa devia-se focar muito mais no monopólio da AI, porque mais uma vez estamos a perder para Estados Unidos e China. O preço de tudo aumentou, placas gráficas, memórias, tudo. Eles não estão só
investir em inteligência artificial, eles estão a dominar tudo o que seja tecnologia. Pronto, mais uma vez ficamos com os restos, digamos assim. Não me vou prolongar muito mais, até porque acho que não tenho muito mais para dizer neste registro. Palavra, ideia-chave que eu quero deixar: não tentem, experimentem, tentem inteligência artificial. Isto não é mau, isto não é, pá, até me custa dizer que isto veio de pessoas, e lá está, extremamente inteligentes. Respeito máximo, estivemos lá no evento, aprendi bastante, também me deu esta visão de olhar para as coisas de uma forma diferente. Pessoas extremamente inteligentes, mas vamos aplicar de forma inteligente, ok? Acabamos aqui. Este deep dive foi um bocadinho diferente, falámos assim muito da Orion. Depois na segunda-feira trago-vos os números reais e um recapzinho do que está a acontecer com a Orion. Ficamos por aqui, por isso não se esqueçam de seguir na página do Zero to CEO, seja no Spotify, no Apple Podcasts ou no YouTube, essas coisas todas. Eu sou o Tomás e obrigado por estares desse lado a acompanhar esta jornada. Por isso, vemo-nos na próxima segunda-feira.